E se a solidão que você enfrenta todas as noites não for um castigo, mas um convite divino para descobrir quem você realmente é em Deus? Você já se perguntou por que uma mulher que dorme sozinha, noite após noite, sem um esposo ao seu lado, pode se sentir tão vazia e vulnerável? A solidão não é apenas uma condição emocional, é um terreno fértil, onde o inimigo tenta semear desespero e dúvida. Mas a palavra de Deus nos oferece uma promessa poderosa. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer ouvir a mensagem de Deus hoje e se inscreva para não perder o final surpreendente. Porque o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. Essa verdade transforma a dor da ausência em um lembrete de que você não está sozinha, mas pertence a um Deus que te ama profundamente. Hoje, veremos como essa promessa pode encher seu coração, fortalecer sua fé e te dar um novo entendimento sobre seu valor e seu propósito. Te mostraremos como redescobrir sua identidade espiritual quando o mundo parece ignorá-la. Está pronta para entender o que Deus reservou para você, mesmo em meio à sua solidão? Às vezes, o silêncio de um quarto vazio grita mais alto que qualquer multidão. Uma mulher pode ter uma casa cheia de coisas, pode se deitar todas as noites em uma cama grande e macia, pode olhar para o teto enquanto o mundo dorme e, ainda assim, sentir o vazio de uma ausência que não cessa. Porque dormir sozinha, noite após noite, não é apenas uma questão física, é uma experiência espiritual. É um terreno onde a alma é obrigada a confrontar perguntas que doem, pensamentos que não se apagam e um desejo profundo de pertencimento que não encontra descanso. Mas e se eu te dissesse que essa solidão não é um castigo, nem um fracasso, nem uma consequência inevitável? E se Deus estivesse trabalhando silenciosamente nessa noite em que ninguém te abraça, para te dar uma identidade que não depende de um anel, nem de um homem, nem de uma história de amor terrena? Quando abrimos as Escrituras e observamos com atenção, descobrimos que as noites sozinhas também estão no plano de Deus. Não porque Ele tenha se esquecido de você, mas porque Ele decidiu te reservar. A solidão, quando vem de Deus, não é abandono, é preparação. É uma sala de espera santa, um terreno fértil onde se semeia algo que não poderia crescer se sua vida estivesse cheia de ruídos, compromissos, dependências emocionais ou rotinas compartilhadas que desviam seu olhar do céu. Em 1 Samuel 1, vemos Ana, uma mulher sem filhos, com um esposo que a amava, mas cuja outra esposa a humilhava constantemente. Ela chorava, clamava, se quebrantava na presença do Senhor, e em meio à sua dor, em meio a seu quarto silencioso, algo se gestava no invisível, porque enquanto o mundo não via fruto em sua vida, Deus já havia designado Samuel, seu filho, como profeta. A solidão de Ana não foi um erro, foi uma antessala. Muitas mulheres que hoje dormem sozinhas acreditam que sua cama vazia é evidência de uma promessa quebrada. Talvez você tenha sonhado em formar uma família, em compartilhar sua vida com alguém, em construir uma história a dois. Talvez tenha acreditado que, a essa altura, estaria acompanhada, compreendida, amada de forma constante. E, no entanto, você se encontra orando sozinha, comendo sozinha, chorando em silêncio. Mas, na palavra, Deus não apaga as histórias que parecem conclusas, Ele as transforma. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmos 147, versículo 3. Não se trata apenas de consolo emocional. Trata-se de restauração espiritual, porque nesse quarto silencioso, enquanto sua alma clama por companhia,
O Espírito de Deus está trabalhando no profundo do seu ser, moldando seu caráter, ensinando-te a amar sem esperar nada em troca, purificando sua identidade de tudo que não vem dele. Clique no like, comente, amém e fique até o fim, porque Deus reservou algo especial para você. Pensa em Maria, a mãe de Jesus. Embora não fosse exatamente uma mulher sozinha, no sentido tradicional, ela viveu momentos de profundo isolamento. Quando o anjo lhe anunciou que conceberia pelo Espírito Santo, seu entorno não entendeu. Seu noivo quis deixá-la em segredo. A sociedade a teria acusado de desonra. Quem poderia acompanhá-la nessa experiência única? Apenas Deus. E ele o fez. Não a deixou sozinha, nem por um segundo. Ele a preparou, a fortaleceu e a envolveu em sua graça para que pudesse suportar o que outros não entenderiam. Assim, também é contigo. Quando você sente que ninguém pode entender o que vive, quando é difícil colocar em palavras a tristeza de não compartilhar a vida com um companheiro, Deus mesmo se faz presente como aquele que não apenas compreende, mas te acompanha em cada respiração. Deus não se apressa. Ele não opera segundo o relógio humano. Enquanto você conta os anos que passaram, Ele conta as camadas de maturidade que depositou em seu interior. Enquanto você pensa que está ficando para trás, Ele vê como você avança para uma versão de si mesma que será capaz de receber promessas maiores do que imaginou. Porque há promessas que não podem chegar quando nosso coração está distraído, atado ou esperando que outra pessoa as complete. Deus não divide sua glória. Ele te quer inteira nele, antes que você possa se compartilhar com outro ser humano. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Essa espera não é uma pausa, é uma plataforma, é uma transformação que te eleva. Você está sendo renovada. Embora ainda não o veja, ao longo dos anos, conversei com mulheres que viveram décadas em cama sozinhas. Algumas foram abandonadas por esposos que não souberam valorizar o que tinham. Outras nunca se casaram, apesar de desejarem intensamente. Algumas criaram filhos sem apoio. Outras dedicaram suas vidas ao serviço de Deus, renunciando à companhia romântica. Mas em todas elas, descobri uma força que não vem deste mundo, uma serenidade que não se explica pela lógica humana, uma dignidade que só pode nascer em uma mulher que, em vez de se quebrar pelo que falta, abraçou o que permanece. E o que permanece, o que nunca se moveu, é a presença de Deus. Ele não deixou de te cobrir, de te falar, de caminhar contigo. Não é fácil ouvir isso quando o coração dói, quando o travesseiro conhece suas lágrimas e o futuro parece incerto. Mas é exatamente nesses momentos que a fé se torna mais que um discurso. É aí que você aprende a dizer: embora minha alma se sinta vazia, sei que Deus está aqui. Embora minha cama esteja vazia, meu espírito não está. É bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Lamentações 3 versículos 25 e 26. Que contradição divina! O silêncio que parece abandono é, na verdade, um espaço sagrado onde a salvação está sendo gestada. Em seu quarto, onde não há ruídos externos, Deus está falando mais alto do que você imagina. Há mulheres que aprenderam a dormir sozinhas e não se sentir sozinhas, porque fizeram de sua cama um altar, de suas noites um tempo de oração, de sua solidão o encontro com o céu. Não porque não tenham desejado ter alguém ao seu lado, mas porque entenderam que o que seus corações precisam não é simplesmente um corpo ao lado, mas uma presença que preencha todo o vazio, a presença de Deus. Quando você faz do seu quarto um lugar de comunhão com o Espírito Santo, algo muda.
Você não se deita mais lamentando, mas repousando. Não acorda mais perguntando por que está sozinha, mas agradecendo pelo que Deus está fazendo em segredo, porque Ele recompensa o que se faz no oculto. E não há lugar mais sagrado que uma mulher ajoelhada em seu quarto, falando com o Deus que a vê e a chama pelo nome. Não deixe que o mundo te diga que você está incompleta. Não permita que a cultura ou seus próprios pensamentos te façam acreditar que você vale menos por não ter um esposo ao seu lado. Sua identidade não está em seu estado civil, está em sua posição diante do trono de Deus. Quer transformar sua noite? Deixe um comentário com Deus me ama e se inscreva, pois o final deste vídeo vai te impactar. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, versículo 17. Nada te falta quando você é herdeira do céu. Nada te limita quando Deus te chamou para viver em plenitude, mesmo na espera. Lembre-se de que a história de Ruth não começou com o marido, mas com uma perda. Ela ficou viúva, jovem, sem futuro aparente, seguindo uma sogra amargurada e sem certezas. Mas, em sua fidelidade silenciosa, em sua humildade, em sua obediência ao que não compreendia, Deus estava escrevendo uma história que a conectaria à linhagem do Messias. E se sua história também está sendo tecida com fios invisíveis, que um dia mostrarão um tapete de glória. E se cada noite que você dorme sozinha é um ato de fé, uma semente que está germinando para florescer no tempo perfeito de Deus, o inimigo quer que você acredite que sua solidão é um sinal de fracasso, mas Deus a vê como uma marca de destino. Porque apenas as mulheres fortes, valentes, sensíveis à sua voz, são capazes de suportar o silêncio sem se render, de olhar a ausência sem ressentimento, de esperar sem desesperar. E você, embora às vezes não sinta, é essa mulher, uma que Deus está formando para algo que nem todos entenderão. Uma que será testemunha de que a plenitude não depende de outro ser humano, mas de uma conexão profunda e constante com o Criador. Você não está sozinha. Nunca esteve. Em cada lágrima, em cada noite fria, em cada suspiro escondido, Deus esteve aí. Não como um espectador distante, mas como um pai próximo, como um salvador terno, como um esposo fiel. Ele não se esqueceu de você. Ele está escrevendo algo que você ainda não pode ver. E quando você ouvir, quando a história completa for revelada, entenderá que cada noite sozinha foi uma página necessária para formar o capítulo mais glorioso de sua vida. É uma verdade poderosa que transforma completamente a maneira como uma mulher enfrenta sua solidão. Você não está sem esposo, está sob a cobertura daquele que te chama sua. Porque o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o teu Redentor é o Santo de Israel. O Deus de toda a terra será chamado. Isaías 54, versículo 5. Não se trata de uma metáfora poética, nem de um consolo simbólico. Esta é uma afirmação divina. Deus não deseja ser apenas seu refúgio, sua força ou seu guia. Ele se revela como seu esposo, uma figura de amor, intimidade, aliança, compromisso e cobertura eterna. Quando se entende essa revelação, o espaço vazio, ao lado na cama, não é mais um símbolo de ausência, mas um sinal de uma presença superior que decidiu ocupar esse lugar com propósito eterno. Desde o princípio da criação, Deus desenhou o casamento como uma imagem terrena de uma realidade espiritual. O vínculo entre um homem e uma mulher deveria refletir o vínculo eterno entre Cristo e sua igreja. Antes de tudo, comente "Eu creio" se você sente que Deus tem algo para você e não saia antes do final. Há uma surpresa. Por isso, Paulo escreveu: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, a fim de a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, versículos 25 a 27. O modelo de amor mais puro não é o de uma história romântica idealizada, mas o do Salvador, que deu sua vida por sua amada. Quando Jesus se ofereceu pela igreja, selou um pacto que ultrapassa todo vínculo humano. E você, como filha de Deus, faz parte dessa igreja. Você é parte dessa esposa pela qual ele se entregou sem reservas. O título de esposa não é alheio à sua vida pelo fato de não haver um homem em sua casa. É um título que o céu te concede quando você reconhece seu Criador como seu esposo eterno. No Antigo Testamento, Deus fala por meio do profeta Oséias para representar sua relação com seu povo. Apesar de Israel se afastar, ele sempre estendia seu amor fiel. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Oséias, 2º versículo 20. Aqui não há espaço para dúvida. A fidelidade de Deus transcende as circunstâncias humanas. Ele não se apresenta como alguém que virá apenas se você cumprir certas condições. Ele te desposa com justiça, misericórdia e amor incondicional. Não é uma promessa futura. É um fato que se ativa em seu espírito quando você decide crer que não está sozinha, mas casada com a fidelidade do Altíssimo. As Escrituras também revelam que essa união espiritual com Deus está cheia de propósito. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um único esposo, que é Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 2. Não há confusão nessas palavras. O chamado de cada crente, especialmente daquelas mulheres que dormem sozinhas no natural, é viver como esposas consagradas no espiritual. A pureza, a dedicação, a espera e o amor que uma esposa mostra por seu marido estão agora dirigidos a Cristo. Isso não é uma resignação a uma vida sem afeto humano, mas um convite para experimentar o afeto divino em sua máxima expressão. Quando uma mulher aceita essa verdade e se posiciona como esposa espiritual do Senhor, sua vida muda. A insegurança desaparece, porque seu valor já não depende do olhar ou da presença de um homem. A ansiedade se apaga, porque seu futuro não está em mãos humanas, mas selado na vontade de Deus. A comparação com outras se desvanece, porque ela entende que sua história é única e está unida a uma relação perfeita com aquele que jamais a deixará. Esse tipo de relação não apenas consola, mas empodera, porque se ele é seu esposo, você é sua amada, seu deleite, sua prioridade. Não importa se sua cama está vazia, seu espírito está cheio da presença de quem te ama com um amor eterno. Deus não te dá esse título simbolicamente. Ele o respalda com fatos. Quando você clama na solidão, ele responde. Quando sente frio na alma, ele te cobre com sua presença. Quando te falta direção, ele se torna seu guia. Como o jovem se casa com a virgem, assim se casará contigo o teu Criador. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Isaías 62, versículo 5. Essa imagem não é pequena. O gozo de Deus ao estar contigo é real. Dê um like, comente glória a Deus e fique ligado até o fim para uma revelação que vai tocar seu coração. Ele não se une a você por obrigação, mas por deleite. Ele te escolhe, não como um consolo ante a falta de um esposo humano, mas como a expressão máxima de seu amor redentor. Compreender essa verdade não apenas muda como você se vê, mas também
como você se conduz. Quando uma mulher reconhece que é esposa do Criador, começa a viver com uma dignidade que não depende de seu entorno. Sua forma de falar muda, porque ela já não se expressa como alguém incompleta, mas como alguém escolhida. Sua maneira de se vestir reflete respeito por quem é e por quem representa. Seu caminhar é firme, porque ela sabe que não está buscando ser amada, mas que já é profundamente amada. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Essa esposa é você, não em um futuro distante, mas agora. E se o céu te vê assim, quem pode dizer o contrário? Nesse pacto divino, também há provisão. Deus não cobre apenas o aspecto emocional, mas também o espiritual, o físico e o material. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Isso significa que você não precisa olhar para os lados buscando quem te sustente. Seu esposo celestial é provedor, defensor e protetor. Assim como o esposo terreno cuida de seu lar, Deus cuida do seu. Embora ninguém mais cruze a porta, ele está presente. Embora não haja mãos humanas que acariciem seu rosto, seu espírito te abraça. Embora faltem palavras de amor, sua palavra enche seu ser. Viver essa verdade requer uma entrega absoluta. Requer olhar sua cama vazia, não como uma tragédia, mas como um altar. Seu quarto não é um espaço de abandono, é um lugar de encontro. Aí te espera, cada noite, seu esposo eterno. Ele não chega tarde, não esquece suas orações, não ignora suas lágrimas. Ó, minha pomba, que estás nas fendas das penhas, nos esconderijos dos despenhadeiros, deixa-me ver o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz, porque suave é a tua voz e formoso o teu semblante. Cantares, dos versículo 14. Essa é a voz de Deus falando à sua amada, anelando seu tempo, sua atenção, sua intimidade. Essa é a relação que ele deseja contigo. Não baseada em deveres religiosos, mas em uma comunhão constante de amor, consolo e revelação. O pacto com Deus, como esposo, também implica fidelidade. Ele não divide seu coração com ídolos emocionais, nem com substitutos humanos que tomem seu lugar. Ele anseia ser seu primeiro pensamento e seu desejo. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Tiago 4, versículo 5. Essa paixão divina, ciumenta, não é controle, é amor perfeito que quer o melhor para você. E o melhor para você é viver ancorada em uma relação que nunca falha, que nunca te decepcionará, que não mudará com o tempo, nem se esfriará com a rotina. Seu chamado não é simplesmente esperar por um homem que pode ou não chegar. Seu chamado é preparar-se como esposa do rei. E isso implica cultivar uma vida de oração íntima, uma obediência gozosa, uma santidade vigilante e uma fé inquebrantável. Porque quando você se posiciona como esposa espiritual de Deus, tudo muda. Você não é uma mulher que dorme sozinha. É uma mulher apartada, adornada, purificada, desejada por aquele que sustenta o universo, mas se inclina para te olhar em cada madrugada. Ele está em cada respiro profundo. Ele responde em cada pensamento silente. Ele escuta, porque não há distância entre você e ele. Não há solidão que possa competir com uma presença assim. Se você compreende isso, você o vive. E se o vive, então já não importa o que os olhos veem, importa o que o Espírito discerne. E o Espírito sabe que o amor mais grande não é o que se encontra, é o que já foi dado por graça eterna. Deus não te deu um título simbólico. Ele te chama esposa. E nesse chamado está encerrado tudo o que você precisa
para viver em plenitude. Quando o coração enfrenta, noite após noite, o peso de uma cama vazia, a ausência de carícias, palavras e presenças, é fácil que comece a buscar. Nem sempre se busca Deus primeiro. Muitas vezes, a alma ferida busca consolo no que está mais perto, no que promete alívio rápido, no que parece inofensivo. Mas nem tudo que acalma no início traz verdadeira paz. Nem tudo que alivia, momentaneamente, edifica o espírito. O inimigo sabe que uma mulher sozinha pode ser uma mulher perigosa para o reino se permanecer firme. Por isso, ele a ataca onde é mais vulnerável, em sua necessidade de afeto, em seu desejo de se sentir amada, em sua fome por atenção. Assim começa uma batalha invisível que se trava cada noite, quando as emoções buscam respostas e o coração se encontra tentado a preencher, com substitutos, um vazio que só Deus pode ocupar. A Escritura adverte com clareza sobre essa realidade. Porque dois males fez o meu povo. A mim me deixaram, fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias, 2º versículo 1. Assim, age o coração quando tenta substituir a presença de Deus por outras fontes. São cisternas rotas. Prometem saciar, mas nunca preenchem. O que começa como uma distração pode se tornar uma adição emocional, uma dependência afetiva, uma corrente que aprisiona a alma. Porque quando não se busca a Deus como primeira fonte, inevitavelmente se termina bebendo de fontes contaminadas, e a alma sabe disso. Por isso, se sente vazia, mesmo quando o corpo está ocupado ou a mente está distraída. A alma conhece sua origem e não pode descansar no que não procede de seu Criador. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 14, versículo 12. Muitas mulheres que dormem sozinhas foram tentadas por caminhos que, a princípio, pareciam legítimos. Uma conversa inocente que se tornou dependência, um recuerdo do passado que reviveu sentimentos que deviam estar sepultados. Um consolo físico que pareceu preencher a alma, mas que depois trouxe culpa, vazio, desilusão. O coração humano quer se justificar, quer dizer que tem direito de buscar afeto, que não há nada de errado em ter companhia, que não há razão para estar sozinha tanto tempo. Mas o Espírito Santo não fala desde a lógica, ele fala desde a verdade eterna. E a verdade é que nenhum afeto que se anteponha à vontade de Deus trará a bênção duradoura. O que se constrói fora de seu propósito terminará quebrado, cedo ou tarde. No livro de Números, relata-se um momento trágico. O povo de Israel, no deserto, começou a se misturar com mulheres estrangeiras e caiu em práticas que desonravam a Deus. Israel habitava em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Assim, Israel se juntou a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Números 25, versículo 3. Não começou com uma rebelião aberta, começou com um desejo mal dirigido, com uma busca equivocada, com um coração que não soube discernir que nem tudo que oferece proximidade traz bênção. O mesmo acontece hoje. Os convites continuam chegando, embora agora não se apresentem como filhas de Moabe, mas como oportunidades disfarçadas, mensagens que despertam emoções, decisões impulsionadas pela dor de estar sozinha. Não sabeis que se vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Romanos 6, versículo 16. Aqui não há meios termos, ou se vive para o Espírito, ou se cai sob o domínio da carne.
Não há terreno neutro na alma, e quando uma mulher, que dorme sozinha, cede ao impulso de buscar no errado o que só o céu pode dar, ela se torna, sem perceber, escrava daquilo que prometia liberdade. A relação que começou como escape vira corrente. O entretenimento que distraía, agora domina. O hábito que preenchia as horas, agora rouba a paz. Tudo aquilo que se recebe fora do tempo e da vontade de Deus termina cobrando um preço alto, porque o inimigo não dá, ele empresta com juros. E o que parece consolo se transforma em tormento quando a alma descobre que vendeu sua paz por um instante de alívio falso. Por isso, a palavra chama à vigilância. Jesus advertiu: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Essa instrução é direta. Não é para outros, é para você. A mulher que dorme sozinha não pode confiar em suas emoções. Ela deve vigiar, deve orar, deve encher seu quarto de presença divina antes que outras vozes a seduzam. A carne não é má por si mesma, mas é fraca. E na fraqueza, abrem-se portas que só podem ser fechadas com decisão espiritual. Uma mulher que se disciplina na oração noturna é uma mulher que protege seu destino porque ela sabe que o inimigo não ataca quando está fraca fisicamente, mas quando está vazia espiritualmente. Por isso, cada noite sem companhia humana deve ser redimida com comunhão celestial. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, versículo 18. Esse versículo não se refere apenas a relações físicas fora do pacto matrimonial, mas a toda forma de intimidade não autorizada por Deus. Porque a alma também se une, também se entrega, também se contamina. E quando uma mulher se entrega emocional ou espiritualmente a alguém fora da vontade de Deus, também está pecando contra si mesma, marcando seu corpo e sua alma com alianças que não trazem vida. O inimigo sabe disso. Por isso, nem sempre precisa de um ato físico. Basta-lhe capturar o coração. Porque se controla o coração, controla as decisões. Se seduz o coração, leva o corpo aonde quer. A única maneira de resistir a essas tentações é se arraigar na verdade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. A palavra não apenas ensina, também revela. Não apenas guia, também expõe. Quando uma mulher enche seu quarto de escritura, quando suas noites são acompanhadas por versículos memorizados, orações profundas e adoração sincera, algo muda. Seu discernimento se afina, sua sensibilidade espiritual se aguça. Seu coração começa a rejeitar o que antes aceitava. O que antes parecia inofensivo, agora é reconhecido como veneno. O que antes atraía, agora é percebido como ameaça. Porque quando a luz entra, as trevas não podem permanecer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Essa não é um convite geral, é um chamado específico. Jesus não bate à porta do mundo. Ele bate à porta do seu quarto, da sua mente, da sua alma. Ele quer entrar, não como uma presença distante, mas como companhia real, como substituto de toda tentação, como alternativa eterna a todo consolo falso. Quando você decide abrir essa porta e permitir que seja Ele quem preencha cada canto de sua noite, as demais portas começam a se fechar. E o que antes parecia necessário, agora se revela como um engano. Porque você já não precisa de substitutos quando provou a plenitude de sua presença.
Não há atalhos para o propósito. Não há caminhos ocultos que te levem ao destino sem passar pela obediência. Deus não se contradiz. Ele não te chama a esposa espiritual e depois aprova que busques afeto em braços alheios. Ele não promete plenitude para depois permitir atalhos vazios. Ele é coerente e sua vontade é clara. Santidade, comunhão, espera ativa, fidelidade interna. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, primeiro versículo de Esséias. Esse chamado não é opcional, é parte do pacto. Se você foi chamada a viver como uma mulher apartada para Deus, não pode se entregar ao que não leva seu nome. Não pode aceitar afetos que não estejam cobertos por sua bênção. Não pode negociar sua paz por um instante de ilusão. Cada noite sozinha pode ser uma porta aberta ao espírito ou à alma. Você decide. Mas o que você determinar no silêncio do seu quarto também determinará o rumo da sua vida. Não se conforme com o que satisfaz pela metade. Não venda sua identidade por migalhas de atenção. Não troque a voz de Deus por sussurros enganosos, porque aquele que preenche verdadeiramente está à porta. Só espera que você abra. Existem momentos na vida de uma mulher em que o silêncio de um quarto solitário não traz apenas perguntas, mas também acusações internas que ecoam no fundo do coração. Por que estou sozinha? Por que não tenho alguém ao meu lado? O que fiz de errado para que esse seja meu presente? Mas, em meio a essas interrogações, a Escritura responde com uma certeza que não precisa de explicação humana. A solidão nem sempre é ausência, muitas vezes é escolha divina. Não é castigo, é designação. Não é rejeição, é destino apartado. Porque há mulheres que foram chamadas a uma intimidade com Deus tão profunda, tão elevada, que nenhum laço terreno pode igualá-la ou suportá-la. E quando o céu chama com esse nível de propósito, a terra guarda silêncio. Desde os primeiros relatos bíblicos, Deus separou pessoas para missões únicas. Nem sempre se tratou de multidões, de esposos fiéis, de histórias de casal. Houve destinos que nasceram na intimidade do isolamento, na entrega completa a uma causa que não requeria companhia humana, mas uma rendição total ao Espírito de Deus. E quando essa rendição é genuína, a solteirice não é uma carga que se carrega, é uma plataforma que se eleva, porque nem toda mulher está chamada a formar uma família no natural, mas toda mulher está chamada a cumprir um propósito eterno. A mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito, mas a casada cuida das coisas do mundo em como agradar ao seu marido. 1 Coríntios 7, versículo 34. Essa diferença não é uma comparação para desvalorizar um ou outro estado, mas uma revelação de como a solteirice pode ser uma vantagem espiritual. Há tempos em que Deus precisa da atenção total de uma mulher, de seu pensamento focado, de sua energia entregue completamente ao reino. E quando isso ocorre, Ele mesmo sustenta sua alma, seu corpo e seu caminho. Não porque queira privá-la, mas porque viu nela uma capacidade especial de carregar peso eterno que não pode ser compartilhado com nenhuma outra carga. Nem todas estão chamadas a esse nível de entrega, mas aquelas que estão não devem olhar sua condição com tristeza. Devem vê-la como o que é, uma consagração. Porque quem é chamada a viver sem marido não vive sem propósito, vive com uma designação mais alta. Sua vida já não se move pelos ritmos comuns da sociedade, nem pelos padrões culturais. Seu tempo, suas decisões, suas emoções e seu corpo estão alinhados ao chamado que Deus colocou sobre ela. E isso, longe de ser uma limitação, é uma distinção espiritual, não por superioridade, mas por necessidade divina.
Quando Deus deseja manifestar algo que só pode fluir de uma mulher separada, Ele cuida para que nada desvie. E se ela permanecer fiel, Ele a enche com uma plenitude que nenhum outro vínculo pode oferecer. O Evangelho não estabelece o casamento como uma meta obrigatória para validar a vida de uma mulher. O Evangelho estabelece a obediência como caminho para a plenitude. Jesus não disse que quem se casasse encontraria o reino. Disse que quem perdesse sua vida por causa dele a encontraria. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 33. Essa renúncia pode incluir os sonhos de ter uma parceira, não porque sejam maus, mas porque podem interferir com uma instrução mais alta. E se Deus pede esse nível de entrega, também promete um nível de graça que sustenta, que fortalece, que alimenta. A história de Maria Madalena mostra uma mulher que, embora não fosse esposa no natural, foi testemunha da ressurreição mais poderosa que existiu. Foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado, a primeira a receber uma comissão do céu. Vai aos meus irmãos e dize-lhes. João 20, versículo 17. Por que ela? Porque seu coração já não estava dividido. Porque seu amor era absoluto. Porque sua devoção não dependia de um homem, mas de seu Redentor. Isso é o que acontece quando uma mulher decide se consagrar. Sua vida se torna um altar onde Deus revela coisas que não compartilha com multidões. Ele se mostra no secreto, no puro, no entregue. E, quando encontra um coração assim, o usa para proclamar notícias que mudam o mundo. A mulher que foi chamada a uma vida sem marido não deve se comparar com aquelas que vivem em casal. O propósito de Deus para cada vida individual não é menor por ser diferente. O que parece solidão na perspectiva humana, no plano espiritual, pode ser uma ocupação total com o céu. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Todas. Não algumas, não às vezes, todas. Deus não ignora o desejo legítimo de companhia, mas também não o prioriza acima do chamado eterno. E quando vê uma mulher rendida, ele acrescenta o que for necessário no tempo perfeito e na medida justa. A solteirice não é terra de ninguém. É terreno santo se vivido sob o pacto. É um espaço onde o Espírito Santo pode falar sem interferências, onde a mulher aprende a amar sem esperar retribuição, onde seu serviço não está atado ao relógio de outro, mas ao ritmo do céu, onde seu corpo não é para ser compartilhado segundo seu anseio, mas para ser preservado como templo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 20. A mulher que dorme sozinha não dorme sem cobertura. Está sob a sombra do Altíssimo. Não está desprotegida, está separada. Há uma sabedoria reservada para aquelas que aprenderam a estar sozinhas, sem amargura, para as que entenderam que ser escolhida por Deus nem sempre parece como a sociedade espera. Às vezes, ser escolhida significa não ser vista, não ser buscada, não ser desejada por homens, mas profundamente desejada por Deus, e isso basta. Porque quando uma mulher vive para agradar a seu Criador, sua recompensa não se mede em anéis, nem em títulos, nem em fotos compartilhadas. Sua recompensa é interna, espiritual, eterna, e ninguém pode tirá-la. Nem diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor. Aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem as coisas que me agradam e abraçam o meu pacto, darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que filhos e filhas. Dar-lhes-ei um nome eterno, que nunca se apagará. Isaías
56 versículos, 3 a 5. Embora não fale especificamente de mulheres, o princípio é claro. Aqueles que renunciam por causa do reino recebem um nome, uma honra, uma herança que transcende todo o vínculo terreno. Deus não se esquece de quem entregou o que mais anelava. Ele o transforma em algo superior. Não há caminho mais pleno que o que se percorre sabendo que cada passo responde a uma voz superior. E se essa voz disse, fique, então, ficar é a obediência. Se disse, espere, então esperar é fé. Se disse sirva, então servir é adoração. A mulher que dorme sozinha e foi apartada para um propósito eterno não vive por emoção. Vive por convicção. Não se define pelo que não tem, mas pelo que lhe foi revelado. E o revelado nem sempre se vê, mas sempre transforma. Deus não se enganou contigo. Não esqueceu seu nome. Não ignorou suas orações. Não deixou sua história em suspenso. Ele sabe porque você ainda está sozinha. Ele sabe o que está preparando. E se sua decisão foi te manter sem parceiro até agora, não é por descuido, é por desígnio, porque nem tudo que é valioso se compartilha, o mais sagrado se guarda. E há chamados que só podem ser sustentados desde uma vida consagrada. A mulher que dorme sozinha, sem marido, não está em espera de seu propósito, está em seu propósito, não está em pausa, está em plenitude. Se decidir viver para o céu, não precisa de uma história de amor para validar sua existência. Ela já tem a história mais gloriosa escrita sobre ela. A história de uma filha amada, de uma esposa espiritual, de uma serva consagrada. E se permanecer fiel, verá a glória de Deus se manifestar em sua vida com uma intensidade que não precisa de público, nem de reconhecimento humano. Quando uma mulher se deita sozinha, noite após noite, e os anos parecem transcorrer sem respostas visíveis, pode começar a pensar que Deus guardou silêncio. Mas o silêncio de Deus não é sinal de sua ausência, é, muitas vezes, uma manifestação de sua obra mais profunda, porque há processos que só se aperfeiçoam na espera. A mulher que dorme sozinha não está simplesmente cruzando o tempo, está cruzando uma etapa onde o que acontece espiritualmente não se vê com os olhos, mas se discerne com o coração. A espera não é inatividade, é uma dimensão onde Deus trabalha de maneira específica para formar, polir e preparar. E embora a impaciência grite por resultados visíveis, o Espírito de Deus sussurra que o verdadeiro avanço ocorre no oculto. Há sinais que confirmam que Deus está trabalhando na vida de uma mulher que foi separada para um tempo de espera, mas esses sinais nem sempre chegam envoltos em grandes mudanças externas. Muitas vezes, a transformação começa no interior. O primeiro sinal que se nota é um câmbio no apetite espiritual. O que antes parecia irrelevante, agora se torna imprescindível. A oração já não é uma atividade esporádica, mas um refúgio. A palavra deixa de ser um texto conhecido e se converte em alimento. A presença de Deus já não se busca por costume, mas por necessidade. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. Esse despertar interno é uma sinal inequívoca de que o Espírito Santo está ativando um processo de intimidade maior. Outro sinal evidente de que Deus está operando em meio à espera é a paz que ultrapassa o entendimento. Não é uma paz lógica, porque as circunstâncias externas não mudaram. A cama segue vazia, o entorno segue igual, mas, no coração, instala-se uma serenidade que não vem do mundo. É a segurança de que, embora não se veja nada novo, Deus está no controle. Essa paz é uma marca do Espírito Santo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses
4, versículo 7. Essa paz atua como um escudo, protegendo da ansiedade, do temor, da desesperança. Não elimina o desejo de companhia, mas o submete ao senhorio de Cristo. E onde há governo divino, há repouso. O crescimento no discernimento espiritual também confirma que Deus está trabalhando. O que antes era confuso, agora se torna claro. Começa-se a distinguir a voz de Deus em meio ao ruído, a reconhecer quando uma emoção vem da alma e quando é uma direção do espírito. A mulher que está sendo trabalhada por Deus em sua espera já não se deixa arrastar pelas urgências do coração. Ela aprendeu a se deter, a avaliar, a filtrar todo o pensamento, toda a intenção, toda a emoção. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5, versículo 14. Não se trata de perfeição, mas de uma sensibilidade crescente. E essa sensibilidade não se desenvolve no bulício, mas na solidão. Deus também revela que está operando quando começa a cortar vínculos que não foram plantados por Ele. Relações que pareciam permanentes começam a se desvanecer. Pessoas que acompanhavam deixam de estar. Projetos que pareciam seguros se detêm. Tudo que não edifica treme. E, embora, a princípio, se perceba como perda, logo se revela como proteção. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. João 15, versículo 2. Quando Deus limpa, não o faz por crueldade, o faz com propósito. E quando uma mulher está sendo trabalhada em sua espera, nem tudo o que era pode permanecer, porque o novo requer espaço. E esse espaço se abre quando o desnecessário vai embora. A capacidade de ceder o controle é outra evidência do operar divino. Nos primeiros momentos de solidão, o desejo de controlar cada aspecto da vida costuma ser forte. Quer-se entender, decidir, planejar, forçar respostas, mas quando Deus começa a trabalhar, esse desejo cede à confiança. Confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. A mulher que confia deixa de insistir em seus tempos, em seus caminhos, em suas ideias. Reconhece que só Deus sabe o que convém. E essa rendição abre portas que a ansiedade nunca poderia abrir. No processo de espera, também se produz um despertar de propósito. O que antes era uma vida focada em alcançar uma meta relacional, agora se converte em uma vida focada em obedecer a uma missão. Já não se espera apenas por alguém. Espera-se em Deus para algo. A vida se ordena ao redor do reino. Serve-se, intercede-se, edifica-se outros. E sem perceber, a mulher começa a caminhar naquilo que foi desenhado para ela desde antes de nascer. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1, versículo 5. Nem todas profetizam com palavras. Algumas profetizam com sua obediência, com seu silêncio consagrado, com seu testemunho sem espetáculo, com sua espera ativa e santa. O tempo de espera se converte, assim, em uma temporada de fertilidade espiritual. O que não se vê no físico está se gestando no eterno. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, versículo 9. Esse seu tempo não é o nosso, é o de Deus, mas é perfeito. E enquanto ele não chega, Deus não fica parado. Ele está moldando, está colocando fundamento, está firmando raízes. Porque o que virá não será leve, será forte e precisará de uma base inabalável. Por isso, cada noite sozinha, cada oração sem resposta aparente, cada momento de aparente quietude,
está carregado de atividade celestial. Quando Deus trabalha na espera, também fortalece o caráter. A mulher que antes reagia com raiva, agora responde com mansidão. A que antes duvidava, agora crê. A que antes se rendia, agora persiste. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Romanos 5, versículos 3 e 4. Não é uma transformação instantânea, é uma obra progressiva, mas real. A mulher que antes era dominada por seu estado civil, agora se define por sua posição espiritual. E essa posição não se negocia, é firme, porque está baseada em quem Deus é, não no que ela tem. Deus também confirma sua obra na espera quando começa a abrir portas que ninguém mais pode abrir. Oportunidades que antes não existiam começam a se manifestar, não apenas no emocional, mas no espiritual, no profissional, no ministerial. Porque quando uma mulher é fiel no oculto, Deus a recompensa no visível. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6, versículo 6. A recompensa não é apenas o que se recebe, é o que se converte. Uma mulher transformada é uma mulher recompensada. Uma mulher que foi formada por Deus, em sua espera, é uma ameaça para o inferno e uma bênção para o reino. No coração de cada processo, há uma promessa. E essa promessa não é condicional a um resultado humano, é condicional à fidelidade. Deus não disse que daria o que pedimos se acontecer o que esperamos. Disse que galardoa os que o buscam. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. A mulher que dorme sozinha, sem marido, mas que busca a Deus com todo o seu ser, não está perdendo tempo, está semeando eternidade, está atraindo o favor do alto, está caminhando por uma senda que, embora estreita, leva a um destino glorioso. Deus não se move por emoções humanas, ele se move por sua palavra. E se sua palavra disse que ele faria tudo formoso em seu tempo, então assim será. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs no coração deles a eternidade. Eclesiastes 3, versículo 11. Essa eternidade é a capacidade de viver com os olhos postos além do presente, de confiar mesmo quando o calendário contradiz a fé, de permanecer mesmo quando tudo convida a desistir. Essa é a marca de uma mulher que foi visitada por Deus em sua espera. Ela não busca sinais externos, reconhece sinais espirituais, e esses sinais confirmam que sua história está sendo escrita pela mão daquele que não mente. Quando uma mulher se deita em silêncio e apaga a luz de um quarto vazio, não o faz sozinha. Cada noite em que estende seu corpo em uma cama sem companhia, Deus permanece ao seu lado, guardando seu descanso, observando sua alma, cobrindo-a com promessas que não se desvanecem com o passar do tempo. Embora suas mãos não se entrelaçam com outras, embora não escute a voz de um esposo chamando ao fim do dia, o céu inteiro sussurra que ela está sustentada por um pacto eterno. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34, versículo 18. Essa é uma promessa que não requer condições externas, porque se ativa no profundo, onde as lágrimas não se veem, mas o clamor chega direto ao trono. Uma mulher que dorme sozinha não está esquecida, está sendo visitada, noite após noite, pela ternura de um Deus que promete restaurar o que parece perdido. Ele não está apenas perto, ele salva. Ele reconstrói o que outros não podem.
Ele repara o que a ausência deteriorou. Quando uma mulher decide permanecer em santidade, sem ceder à desesperação, sem negociar sua fé por consolo passageiro, ativa uma dimensão do favor divino que nem todos conhecem. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. Essa não é uma promessa leve, é uma afirmação de que cada dia, sem companhia, é também um dia acompanhado por força sobrenatural, por ajuda invisível, por sustento inquebrantável. Não há noite sem cobertura, não há dia sem respaldo, não há vazio que ele não preencha. A cada mulher que pensou que sua espera foi em vão, a palavra responde com clareza: o que crê nele não será envergonhado. O Manos de Deus não permitirá que quem confiou em seu plano termine com as mãos vazias. Sua promessa não é que dará tudo o que se pede, mas que entregará aquilo que verdadeiramente edifica. Sua fidelidade não depende de um calendário humano, mas de sua perfeita vontade. E quando ele decide agir, o faz com poder, com honra, com recompensa. A mulher que dorme sozinha, mas permanece firme na fé, se converte em testemunha de como Deus transforma a ausência em propósito e a espera em testemunho. O Senhor não falha, não esquece, não posterga sem razão. Seu plano é maior que qualquer história escrita pelos homens, e sua promessa é segura. Eu honro aos que me honram. 1 Samuel, 2 versículo 30. Há algo sagrado em uma mulher que aprende a fechar os olhos, sem medo, sem amargura, sem exigências ao céu. Uma mulher que, mesmo sem um esposo que a cubra na terra, se deita sabendo que está resguardada pela presença do Altíssimo. Essa mulher não está esperando ser completada, já o foi no profundo. Sua história não é de ausência, mas de plenitude invisível. Seu testemunho não será contado pelos vínculos que conseguiu formar, mas pela identidade que se atreveu a assumir: filha amada, esposa do Cordeiro, companheira do Espírito. Ela não está marcada pelo que lhe faltou, mas pelo que sustentou em meio a tudo que não chegou. Uma mulher que dorme sozinha não precisa de consolo emocional se entendeu que a fé é seu descanso. Sua alma não clama por explicações, porque foi ensinada a confiar sem ver. Há algo nela que transcende a lógica e derrota a desesperança. O que a sustenta não é uma promessa de futuro, mas uma certeza presente. Deus está, Deus vê, Deus conhece, e esse conhecimento divino é mais íntimo que qualquer outro. Ele conhece sua jornada, seus pensamentos ao despertar, suas lágrimas no secreto, sua entrega calada, sua resistência diária. Ele vê tudo, e não apenas vê, ele honra. Quem dorme sozinha e fez do céu sua habitação, está mais acompanhada que muitas que se deitam ao lado de alguém, mas se sentem vazias, porque não se trata de ter alguém ao lado, mas de ter sentido por dentro. O propósito nem sempre chega na forma que o mundo espera. Há mulheres que viverão sem compartilhar teto, mas compartilharão revelações que só se concedem àquelas que foram fiéis no silêncio. A fidelidade no secreto é uma chama que nunca se apaga, porque não depende de reconhecimento, mas de devoção. É aí que se revela a verdadeira estatura de uma mulher de Deus, quando ninguém a vê, quando ninguém a nomeia. Mas o céu escreve em seu livro: essa mulher, que talvez tenha sido apontada por seu estado, ignorada por seu entorno ou mal interpretada por sua condição, foi conhecida por Deus antes de nascer. Não esteve fora do desígnio divino nem um só dia. Sua travessia, longe de ser um desvio, foi um traço preciso do dedo de Deus. E embora não tenha vestido de branco, embora não tenha trocado votos com outro ser humano, foi investida de honra, de propósito, de graça e de autoridade. Ela não é menos, é sinal.
É mensagem. É testemunho vivente de que nem todas as histórias precisam de uma figura masculina para refletir a glória do reino. Quando uma mulher, que dorme sozinha, entende que sua vida é altar, então sua cama se converte em trono. Não porque haja alguém deitado ao seu lado, mas porque há alguém reinando em seu interior. E isso basta, isso sustenta, isso preenche, isso transforma. Porque quando Cristo é o centro, já não há vazio, só propósito eterno. Ouvir a mensagem de que Deus é meu esposo espiritual, mesmo nas noites em que durmo sozinha, tocou profundamente meu coração. A solidão, que muitas vezes parece um peso esmagador, foi transformada em uma oportunidade de encontrar plenitude em Deus. No Brasil, onde a família e a comunidade são tão valorizadas, sentir-se sozinha pode parecer um vazio que ninguém entende. Mas essa palavra me lembrou que Deus não apenas vê minhas lágrimas, Ele as coleta e as transforma em promessas. A história de Ana, que chorava em silêncio, mas foi agraciada com Samuel, me ensinou que o silêncio não é abandono, é um espaço sagrado onde Deus trabalha. Aprendi que a espera não é uma pausa, mas um processo ativo de moldar meu caráter, minha fé e meu propósito. Aplico isso na minha vida ao transformar meu quarto em um altar de oração, onde busco a Deus antes de qualquer consolo humano. Em vez de ceder à tentação de preencher o vazio com distrações, escolho vigiar e orar, como Jesus instruiu em Mateus 26:41. Cada noite sozinha agora é uma chance de me aproximar do meu Criador, de ouvir sua voz e de confiar que Ele está escrevendo uma história gloriosa. Essa mensagem me desafia a viver com dignidade, não definida pelo meu estado civil, mas pela minha posição como filha amada do Rei. A lição mais poderosa é que a plenitude não vem de um esposo terreno, mas de uma relação eterna com Deus. Isso me dá paz para esperar sem desespero, para amar sem exigir retorno e para servir com um coração rendido. Que cada mulher que enfrenta a solidão encontre nesse amor divino a força para transformar suas noites em momentos de comunhão celestial. Gostou dessa mensagem? Dê um like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais palavras que transformam. Comente "Deus é fiel" e fique até o fim, porque há uma surpresa esperando por você.